Irmãos, vocês têm recebido, vamos dizer assim, semanalmente, todos os cultos, uma boa palavra. Amém? A palavra que é a semente, ela é a semente. Então, depois que você recebe essa palavra, você, antes que possa ver, ela é como se fosse uma semente. Você pega a semente e você planta. Você não está vendo, mas você crê que ela vai germinar. Assim é a palavra de Deus. Você vem diariamente aos cultos, né? Diariamente ou semanalmente. Você recebe a palavra na terça, na quinta, a autoridade do crente, fé, fundamentos da fé, a autoridade, você vai ali, aquela semente está frutificando, está germinando, você pode não estar vendo, mas isso é fé, ou seja, a prova das coisas que você não vê. Hebreus 11, versículo 1, amém? Então, pega essa palavra como uma semente e põe ela lá no fundo, no teu coração, no espírito, porque ela vai produzir fruto, ela vai germinar, amém? Em Cristo, irmão, nós temos a prova perfeita para a nossa fé. A sua fé tem fundamento, a sua dúvida não. A tua fé está fundamentada na palavra de Deus e essa palavra, ela funciona. Amém, irmãos? Obrigada, Senhor. Obrigada, porque é sobre a tua palavra que nós temos andado, que nós estamos aqui. E o Evangelho, irmãos, ele é a certeza, a convicção a respeito da vontade de Deus para toda a humanidade, não há dúvida, né? Paulo fala lá em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele é a certeza, é a convicção, é no Evangelho que nós encontramos a vontade de Deus. E Jesus, quando veio à Terra, ele andou, ele falou, demonstrando a vontade do Pai, ele era a expressão exata de Deus. Então, a vontade do Pai nós encontramos nos Evangelhos, né? E Jesus, Deus deseja curar, né? Ele deseja curar tanto o seu corpo físico quanto salvar a sua alma. Ser curado é ser salvo no sentido físico, amém? Físico, emocional. A doença, irmão, ela é a consequência física do pecado, né? Assim como a morte, né? A morte também é uma consequência física do pecado. E quem poderia remover a maldição do pecado senão a cruz? E Jesus levou, ele carregou as consequências físicas do pecado na cruz. Ou seja, se ele carregou, você não precisa mais levar. Você não precisa mais carregar. Amém? O nosso corpo, ele está legalmente livre das consequências físicas do pecado, porque Jesus já levou, já carregou. A vida de Cristo, irmãos, lá em 2 Coríntios 4, 10b, diz que a vida de Cristo, ela se manifesta também na nossa carne mortal. Então, a partir do momento que você recebeu a Jesus, nasceu de novo, agora a vida de Deus flui de você. Você está ligado na videira verdadeira. E essa vida flui para os ramos que somos nós. Amém? E na palavra de Deus, lá no início, né, no Pentateuco ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, traz alguns nomes redentores de Deus, né? E um deles é Jeová Rafá, ou Yahvé Rafá. E os nomes redentores de Deus, ele tem um objetivo, é revelar Deus suprindo a necessidade do homem. Então, nós servimos, vamos dizer assim, nós temos um Pai, um Senhor, que é o nosso dono, que Ele nos ama, que Ele fala assim para a gente, olha, eu sou o seu Senhor, o seu médico, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o teu dono. O que você precisa? Né? Tem vários nomes, mas um deles, assim que o povo atravessou o Mar Vermelho, Deus fez uma aliança com aquele povo e falou assim, lá em Êxodo 15, 26, eu sou o teu Deus, o Deus que te sara. E Cristo, né, esse nome redentor, fala daquilo que Cristo viria fazer. Amém? Então, nós temos esse Senhor, nós temos um dono, nós temos um Deus que nos sara. Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres deles, graças a Deus. E Cristo não fez isso, irmão, por uma simpatia conosco, no sentido de sofrer junto, sofrer com a gente. Não, ele levou no sentido de nos substituir, ou seja, sofrer por nós na cruz. Amém? Cristo levou sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos ser livres dele. Mas ele também levou sobre si
as nossas doenças e enfermidades, para que nós pudéssemos ser livres delas. Ou seja, ele não veio sofrer junto, ele veio sofrer no nosso lugar, nos substituir, levar para que nós não pudéssemos levar. Isaías 53, versículo 4 e 5. Diz assim: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías profetizou antes de Jesus. Pedro falou a mesma coisa depois. Jesus é aquele que cura. Amém? Oh, Pai bom, uma vez que Cristo levou sobre si os nossos pecados, quantas pessoas Deus deseja salvar? Todas. Romanos 1,16 diz: todo aquele que crê. Tendo Cristo levado sobre si as nossas enfermidades, quantas pessoas Deus deseja curar? Todas. Jesus, ele foi ungido, lá em Atos 10:38, diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, virtude, que ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele foi ungido para curar a todos. Uma vez que ele quer salvar a todos, ele também quer curar a todos. Amém? Independente, esses dias eu recebi um pedido: Marli, ore por fulano. Aí na mesma hora veio na minha mente: mas ele não é cristão. Eu falei: mas Deus veio curar a todos. Na mesma hora eu repreendi aquela enfermidade, aquela crise. Eu falei: não, meu Pai, Ele ama a todos, Ele veio curar a todos, não somente a um grupo, mas a todos os homens. Amém? E nós precisamos nos apropriar dessas verdades, né? Que Deus, Ele não é somente capaz, Deus não é somente poderoso para curar, Ele quer curar, Ele deseja curar. O seu Pai, Ele quer o seu bem. Um Deus que fala assim: olha, vocês comerão o melhor dessa terra, Ele não poderia nos prover isso sem nos prover também saúde divina no nosso corpo. Amém? Então, Deus, Ele quer curar, Ele deseja curar. E a partir do momento que eu sei a vontade de Deus, eu já não vou mais orar daquela forma. Se for da sua vontade, Senhor, me cura fulano. Não, de forma nenhuma. Porque eu sei, irmãos, que é vontade de Deus curar a todos. Amém? E aquele homem que eu orei, eu declarei cura divina sobre a vida dele, declarei também salvação, mensageiros da palavra chegando lá para pregar a palavra para ele. E na mesma hora a pessoa me mandou a mensagem e falou assim: olha, a crise passou, graças a Deus, a pessoa voltou. Amém? Deus deseja curar a todos. Obrigada, Senhor. Lá em Êxodo 23, 25 e 26 diz: eu tirarei do meio de ti as enfermidades, o número dos teus dias cumprirei. É vontade do nosso Pai que a gente viva até o fim da nossa vida, simplesmente dormindo, amém? Ali tranquilo, sem enfermidade nenhuma. E em Cristo Jesus nós temos o direito de reivindicar o dom divino da saúde. Deus é o Deus da vida e não da morte. Quanto à morte, irmãos, já foi vencida. Já foi vencida, como diz a Vânia, está feito, está consumado. Salmos 103, versículo 3 e 5 diz assim: e Ele é que perdoa todos os seus pecados, e Ele cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. No Salmo 91, no versículo 16, ele vem falando sobre a pessoa, né, o homem, a mulher, que habita no esconderijo do Altíssimo. E ele finaliza: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu dar-lhe-ei abundância de dias, vida longa, eu saciá-lo-ei com longevidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que enviou Jesus para nos substituir na cruz. Ele levou, eu não preciso mais carregar. Amém? Eu posso crer, como eu falei, a sua fé tem fundamento em Cristo Jesus, a sua dúvida não. Duvide da sua dúvida e fique com a palavra. Amém?
E algo interessante em Salmo 103, versículo 3, que diz que ele perdoa os seus pecados e ele também cura todas as suas doenças. E é interessante que na palavra a gente encontra que onde há perdão, há cura. Lá em Tiago 5, versículo 14 e 15, Tiago 5, 14 e 15 diz: entre vós há alguém que está doente? Tiago estava falando para a igreja, né? O ideal é que não houvessem pessoas doentes, mas se houver, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Então, irmãos, há perdão na cura e muitas pessoas têm sido roubadas na fé por conta disso, por não receber esse perdão. Em 1 João 1,9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, algumas pessoas, por não receber esse perdão, se sentem condenadas, e condenação não vem de Deus, condenação vem de Satanás, né? Se sentem condenadas e são roubados na sua fé, porque acham que por terem errado, por terem cometido algum pecado, era como se Deus estivesse castigando ele, como aquilo fosse algo que ele estava sofrendo por ter cometido algo errado, de forma nenhuma. A gente não vai ver nenhuma passagem bíblica reforçando essa ideia, né? Então, de fato, irmãos, aquela pessoa pode ter cometido um pecado, uma falha, e que pode ter causado uma enfermidade, mas o Senhor garante que há perdão na cura. E se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Você errou, confessou, se arrependeu, amém, você está perdoado, siga. Vai em paz, não precisa ficar se condenando, isso não vem de Deus. Lá em Marcos 2, eu gostaria que projetassem, e a gente vai ler agora uma passagem com relação a Jesus. Jesus tinha ido para Cafarnaum, né? E aí Marcos 2, do versículo 1 ao 12, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, né? Jesus morava ali à beira do mar da Galileia, ali em Cafarnaum, e Jesus estava em casa e muita gente se reuniu ali, de forma que nem havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar, do telhado, onde Jesus estava. E, através dessa abertura no teto, eles baixaram uma maca em que estava deitado o paralítico. E, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei e raciocinavam em seu íntimo: por que esse homem fala assim, está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, e todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Irmãos, o Pai deseja perdoar para trazer o quê? De volta o seu filho à comunhão. Tudo que aquele homem precisava era de cura, mas Deus, para mostrar que ele era Deus, que é onde há perdão, há cura, ele liberou as duas coisas. E ele mostrando para aqueles homens ali, olha, eu sou o Filho de Deus, eu vim para perdoar e ao mesmo tempo para curar. Amém? E Jesus, ele ministrava, irmãos, como um profeta ungido pelo Espírito Santo. Então, ele ministrava como um profeta ungido pelo Espírito Santo. Lá em Lucas 18, fala assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu. Irmão, Jesus, ele nunca curou ninguém, até ele ter sido ungido pelo Espírito Santo com poder. Espírito Santo, unção,
poder, né? Ele foi ungido com poder, com virtude. Ou seja, Jesus não realizou nada simplesmente porque ele era a segunda pessoa da Trindade, não. Mas ele foi por conta da unção do Espírito que estava sobre ele, que ele operou milagres e maravilhas. Foi o Espírito Santo que operou todos os milagres realizados por Jesus. Jesus não operou nenhum milagre até que o Espírito Santo, irmãos, o operador de milagres, irmãos, você tem um operador de milagres dentro de você. Meu Deus, o operador de milagres veio sobre Jesus, desceu sobre ele, e Jesus, dependendo plenamente do Espírito Santo, começou a expelir demônios e curar enfermos. Todos os milagres, o Espírito Santo ali estava falando assim, olha, que está vendo essas obras que Jesus está realizando? Vocês estão vendo? Obras maiores vocês farão, porque eu vou para o céu, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo. Oh, Pai bom, obrigada. Irmãos, o que Jesus fez, nós também podemos fazer. Porque o Espírito Santo, hoje, nessa dispensação, nós, considerando a pessoa do Espírito Santo, nós podemos fluir, nós podemos ir, nós podemos impor as mãos sobre os doentes, eles serem curados. E há uma unção, amém? Há um poder. E o que libera esse poder, Marli, essa unção? Às vezes a gente está aqui, a gente fala assim, mas eu não estou sentindo nada, não tem nenhum mover, não está acontecendo nada. Daqui a pouco a gente está cantando aquela música, né? Senhor, manda já o seu poder. Mas o Espírito Santo não está aqui desde que a gente chegou? Ele já está aqui, ó. E o que eu preciso responder? Irmãos, eu tenho uma eletricidade aqui. Se eu desligar o interruptor, se eu for no interruptor e desligar, não vai ter luz, não vai ter som. Mas a eletricidade vai estar aqui. Igual a internet, eu tenho um Wi-Fi. Existe um Wi-Fi. Mas para eu me conectar ao Wi-Fi, eu preciso de uma senha. Para eu ligar a luz, para ter energia, eu preciso ligar o interruptor. A mesma forma é a unção. A unção de cura, a unção para libertar, a unção de Deus está aqui. O que eu preciso fazer, irmãos? Conectar. Conectar. E como, Marli, tem um interruptor da fé. Ela já está se movendo no nosso meio, mas eu preciso conectar isso por meio da fé. E como é que isso acontece, Marli? O que vai ativar esse poder celestial na esfera natural? A fé, irmãos, é a fé. Vamos pegar o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos 5, vou falar aqui do versículo 34, mas eu vou contar a história, pode ser que alguém não conheça. Havia uma mulher que estava já há 12 anos com um fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todos os seus recursos, já havia investido tudo que ela tinha para ser curada, mas de nada dava resultado. Imagina uma mulher, 12 anos, com fluxo de sangue. Imagina, irmãos, que a debilidade física, como essa mulher deve ter envelhecido durante os anos, enfim. Além disso, tinha toda a tradição judaica, onde a mulher que estava nos seus dias menstruada, ela não podia andar no meio das pessoas, não podia tocar nos outros. Onde ela sentasse, ninguém mais podia sentar, porque senão era considerado impuro. Imagina esse distanciamento social que essa mulher vivia. E, de repente, irmãos, ela ouve falar. E aí ela ouve falar de Jesus, ouve falar. E fé vai sendo gerada no coração daquela mulher, no espírito daquela mulher, a ponto dela falar assim, dar uma resposta. A fé sempre dá uma resposta. E aí ela fala assim, se eu simplesmente tocar na roupa, na veste, na orla do manto de Jesus, eu vou ser curada. E a gente vai falar um pouco da unção, que ela tem uma característica de ser transferida, mas nessa hora essa mulher dá uma resposta e ela vai, irmãos, e ela vai. E ela vai passando por todo mundo, de repente ela toca, e Jesus fala assim, opa, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aí ele olha para o lado e fala, mas não estou vendo nada. De repente aquela mulher toda envergonhada, eu imagino aquela cena, e aí ela, fui eu, Senhor. Aí o que Jesus fala? O meu poder te curou? A tua fé te curou. Não foi o poder sozinho. Algo precisava ativar aquele poder que já estava ali. Irmãos, tinham muitas pessoas tocando em Jesus. Muitas pessoas tocando. Mas aquela mulher ativou aquela unção, aquele poder por meio da fé. Ela simplesmente tomou uma posição, ouviu falar.
fé foi gerada no coração dela e ela tomou uma atitude. Então, irmãos, a palavra de Deus junto à fé, e você vai ter que associar as duas coisas para ter um resultado. Amém? Obrigada, Pai. A fé daquela mulher ativou o poder de cura que estava em Jesus. Jesus era ungido, ele tinha uma unção especial, amém? Irmãos, falar que nós somos sarados não é negar sintomas e diagnósticos, não é isso, mas é negar que essas são as únicas coisas que existem. Quando eu declaro que eu sou sarada em Cristo Jesus, em meio a qualquer conflito que eu esteja tendo no meu corpo, é porque eu creio mais naquilo que Jesus fez por mim do que naquilo que eu estou vendo ou sentindo. Então, isso é fé, e a fé dá uma resposta positiva. Dependendo do sintoma ou da doença, você vai precisar dar uma resposta. Como aquela mulher fez, ela simplesmente não olhou para as dificuldades e falou assim, eu vou tocar na orla, eu vou tocar e vai sair virtude. Ela foi curada. E a unção, como nós vimos nesse exemplo, ela é transmissível, eu botei essa palavra, mas é transmitida, é transferida, né? Está lá em Mateus 14, versículo 35 ao 36. E Marli, como é que essa unção pode ser transferida? Por meio da imposição de mãos. Jesus utilizou muito a imposição de mãos, né? Marcos 5, irmãos, eu pensava que imposição de mãos era só na cabeça. Eu não sei se os irmãos têm essa coisa de Marli, assim, que fica pensando. Mas Marcos 5, 27 diz assim, mas Jesus disse... Mateus 5, 27... Desculpa, irmão, é Marcos mesmo. Marcos 5, 27 diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, né, a mulher do fluxo de sangue tocou as vestes. Então, ali Jesus estava já... Aqui não está falando de imposição de mãos, mas vamos lá para Marcos 6, 5. Diz assim, admirou-se... Eu acho que eu botei as referências erradas, irmãos, mas Jesus ministrou cura por meio da imposição de mãos. Como? Vou citar os exemplos. Havia um homem cego. Jesus simplesmente tocou na saliva, misturou com terra e colocou no olho daquele homem. Um outro exemplo da imposição de mãos, a sogra de Pedro, que estava doente. Ela estava enferma, com febre na cama. Jesus simplesmente tocou nela, e ela se levantou e começou a servi-los. Né? A gente também tem a filha de Jairo, que estava morta. Né? Nesse caminho, Jesus estava indo curar essa menina, e no meio do caminho, Jairo recebeu a notícia de que a filha já estava morta, que ele não precisava mais incomodar o mestre. O que Jesus falou para ele? Crê somente. Quando ele chegou lá, ele tocou nela, e ela ressuscitou, amém? Então, a gente tem exemplos de Jesus. Paulo também, ele curou operou cura se manifestou por meio de Paulo, a partir da imposição de mãos, amém? Isso é bíblico. Todo crente pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16, 18. Então, a imposição de mãos, ela faz parte da grande comissão. Atos 5:12 diz, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, os apóstolos levaram a sério a questão da imposição de mãos. Você vai falar assim, mas Marli, nós estamos num tempo difícil, mas isso vai passar. Eu creio, amém, irmãos? Irmãos, Smith Windewolf, ele foi pregar na Suécia, ele foi fazer uma grande cruzada evangelística, e as autoridades locais impediram ele de impor as mãos sobre os doentes, porque queriam atrapalhar, né, aquela cruzada evangelística, e achavam que fazendo isso iam ter sucesso. O que o Espírito Santo falou com Smith? Smith, depois de pregar a palavra, ele perguntou quem estava doente, pediu que eles se levantassem. E aí, qual foi a estratégia que Deus deu a Smith? Olha, você vai levantar a sua mão quem está doente, ou ficar de pé, e aí você vai colocar as suas mãos sobre a enfermidade. Irmãos, foi uma cura em massa. E Smith começou a utilizar isso quando tinha um auditório muito grande, que ele não conseguiria colocar as pessoas, impor as mãos sobre todo mundo. Então, assim, Deus dá estratégias, né? E isso vai passar, eu creio, já passou. Amém?
E a imposição de mãos faz parte, sim, da grande comissão. Existem também, irmãos, pessoas ungidas por Deus, que ao impor as mãos sobre os outros, ou pessoas enfermas, elas são curadas. Exemplo do irmão Kenneth Hagin. Ele, no início do seu no início, né, que ele começou a pastorear, ele simplesmente obedecia o que estava na palavra, e ele colocava as mãos sobre os enfermos, eles eram curados, amém? Mas chegou um momento no ministério dele que ele recebeu uma unção especial, que ao impor as mãos sobre os enfermos, eles eram curados. A unção era transferida, vamos dizer aqui, para que a cura se manifestasse no corpo daquela pessoa. Amém? E a gente está falando aqui da unção sendo transferida, a gente tem um exemplo de Paulo. Irmãos, Paulo vivia numa época que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha, creio que, carro, metrô, nada disso. Então, muitas pessoas não conseguiam ir até ele, e nem ele conseguia ir até algumas pessoas. E Deus deu uma estratégia para eles, para Paulo, a questão de lenços e aventais ungidos. Era como se Paulo carregasse aqueles lenços, aqueles panos, ficasse ali uma bateria que, ao ser colocado sobre o doente, descarregava aquela unção sobre aquela pessoa enferma e aquela pessoa era curada. Amém? Não porque o pano era melhor do que a mão de Paulo, não. Era apenas um ponto de contato, que a fé daquele doente, ao entrar em contato com aquela unção, conectar aquela pessoa, era curada. Amém? Então, isso aconteceu com Paulo, era uma estratégia dada pelo Espírito Santo para aquele momento. Obrigada, Senhor. Então, era como se Paulo estivesse pessoalmente orando por aquela pessoa. Ele tinha essa unção especial de cura. Amém? Assim também como o irmão Kenneth Hagin, a partir de um momento no seu ministério, ele também passou a atuar dessa forma. Isso não significa, irmãos, que a gente precisa correr atrás de pessoas para impor as mãos sobre nós, de panos, não é isso. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. A gente está falando aqui do poder, né? O poder de Deus, a unção, ela é tangível. Amém? Algumas pessoas relatam, eu sinto a unção, ela é tangível, ela é transferível, amém? E quais são as formas da cura se manifestar? Por meio da fé simples, né? A gente tem o irmão Kenneth Hagin, que por meio de Marcos 11:23, ele creu naquilo que já era dele, e ele tomou posse daquilo, e ele foi curado e sarado. Irmãos, ele não precisou de ninguém impor as mãos sobre ele. Ele simplesmente creu no que estava escrito na palavra de Deus. E assim se fez. E ele cumpriu o seu ministério até quase 80 e poucos anos, sem nenhum relato, sem nenhum problema sanguíneo, sem nenhum problema no coração, por meio da simples fé na palavra de Deus. A pessoa ouve a palavra, crê que o que ela diz é verdade, recebe a sua cura e é curado. Amém. Há também formas por meio do nome de Jesus, repreender Satanás, repreender o espírito de enfermidade, repreender a doença. Marli, como? Atos 3, Pedro e João ali, caminhando ali na Porta Formosa, tinha um homem sentado, eles imediatamente, no nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem foi curado, por meio também da oração de concordância. Amém? O que é a oração de concordância, irmãos? É quando eu ligo na terra o que já é uma realidade no céu. Eu ligo na terra o que já está ligado no céu. Então, eu posso orar em concordância com você, e você será curado. Por meio da imposição de mãos, por meio lá de Marcos, 16:18, por meio da imposição de mãos de pessoas ungidas com uma unção especial de cura. Existe também a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Irmãos, é algo que não ocorre sempre. Sempre. Por exemplo, a gente vê em Atos, tem um autor que ele diz que Atos não tinha que ser chamado Atos dos Apóstolos, era Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E Atos não é um registro histórico. Não é. É o padrão para nós cristãos, como nós devemos andar. E aí, irmãos, aqui a gente tem essa ação sobrenatural de Deus. Como, Marli? A ação sobrenatural de Deus, ela não ocorre sempre, ocorre quando o Espírito Santo quer. E vou trazer o exemplo de Pedro. Deus deu uma estratégia a Pedro, que aonde a sombra dele passasse, os enfermos eram colocados, e onde a sombra de Pedro passasse, as pessoas eram curadas. Amém? Foi uma estratégia pontual, por meio do Espírito Santo, que deu ali naquele momento para que ele agisse. Amém?
Por que, Marli, algo pontual? Porque, irmãos, Deus não cura só quando está de dia. Imagina se fosse um dia nublado. Se estivesse chovendo à noite, Deus não vai curar à noite? Não faz sentido. Então, foi uma estratégia, uma manifestação especial de um dom ali do poder de cura divina, né? E para todas essas formas que eu comentei aqui, a fé precisa estar operando para que o poder possa atuar, amém? Existem também, irmãos, os dons espirituais. E eu vou falar agora dos dons de poder. Quais são eles, Marli? Operação de milagres, o dom da fé e dons de curas. Por que está no plural, Marli, dons de curas? Porque existem vários grupos de enfermidade, tanto que você pegar um tratado médico, vai ter um para uma coisa, um para isso, outro para aquilo. Então, os dons de cura é dessa forma. Por exemplo, Filipe, em Atos, como que era o dom de cura na vida dele? Para pessoas com deficiência física. Existem algumas pessoas que têm dons de cura para caroços, hérnias, câncer, neoplasia, né? Outros têm para surdo-mudo, outros para cegos. Então, você vai ter uma variedade de dons de cura atuando na igreja. Amém? Todos esses dons, eles vão trabalhar juntos, tanto a operação de milagres, quanto o dom da fé e dons de cura. Toda cura é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura, né? Abrir uma vermelha é um milagre, mas não é uma cura. Então, a operação de milagre, geralmente, ela está associada ao dom da fé. O que é o dom da fé? É uma convicção que vem dentro de você, que você fala aquilo, mas você fala assim, e vem uma paz junto, e você crê que aquilo vai acontecer. E aí entra junto o quê? A operação de milagre, para operar aquilo que você já recebeu. Amém? E o operador de milagres, irmãos, ele vive 24 horas por dia dentro de você. Obrigada, Senhor. Então, irmãos, aqui eu estou falando, citei alguns exemplos, falei do dom de cura e eu sou grata a Deus por esses dons operando hoje em nosso meio. Amém? Os sinais seguiriam aos que creem, os sinais não seguiriam aos apóstolos, a Paulo, ao Kenneth Hagin, ao Smith, aos que creem, e nós somos aqueles que creem, amém? Obrigada, e nós precisamos desejar os dons, a igreja precisa desejar os dons, a manifestação dos dons do Espírito. Obrigada, Pai, nós precisamos desejar isso. Amém? E eu quero falar agora sobre fé para ressuscitar mortos, né? Você sabe tão bem como eu que trazer um morto à vida não é nada fácil, né, irmãos? Aos olhos naturais, não é nada comum, inclusive. A gente não vê muitos relatos ainda, amém? Ainda nós não vemos. Mas é algo, para ressuscitar um morto é necessário que esses dons de poder estejam em operação. O dom de operação de milagre, porque é um milagre, né? Eu preciso do dom da fé e o dom de cura operando junto ali. Os três juntos, para que haja uma atuação, né? Eu não vou orar pelo morto, não é orar. Eu vou simplesmente dar uma ordem. Fulano, venha no nome de Jesus. Venha. Jesus deu uma ordem onde, Marli? Lázaro. Lázaro, vem para fora. Venha. Filha de Naum, lá em Lucas 7,14, com a filha de Jairo. Todas essas pessoas haviam tido uma morte prematura. E Jesus, indignado e movido de íntima compaixão, deu uma ordem para aquelas pessoas, para que elas voltassem à vida. Amém? E eu quero ler com os irmãos lá em Ezequiel 37. Porque lá não é mais, eu não vou entrar em detalhes na questão histórica desse texto, né? Ezequiel aqui ele teve uma visão, a nação de Israel estava morta, né? Mas Deus tem poder até mesmo para tornar esqueletos e transformá-los em um exército vivo. Mas eu queria trazer algumas características desse texto. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. E aí ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos.
muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. E Deus perguntou para Ezequiel: acaso poderão reviver estes ossos? Ele respondeu: Senhor, tu sabes. E Deus falou: profetiza. E o que é profetizar? É você falar sobre a influência do Espírito. Profetizar, uma ordem. E ele falou: profetiza esses ossos. E ele disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí o que aconteceu? E aí quando a gente vem aqui no versículo 5, e assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Eu porei tendões em vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei a pele, porei Espírito e vivereis. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ele ouviu o quê? Um ruído, um barulho de ossos que começavam a se bater. E eu olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estenderam as peles. Ou seja, ele havia dado uma ordem. E, de repente, ele começou a ouvir ruídos. O que é isso? Eram tendões, eram peles, era o Espírito vivificando aqueles corpos. E, de repente, aquilo que estava morto veio à vida como um exército vivo. Ezequiel fez o que ali? Ele simplesmente pregou a palavra. Ele divulgou a palavra. Mas quem deu a vida? O Espírito Santo. Irmão, seja guiado. Se Deus te direcionar a orar por alguém a orar não, né? Chamar aquela pessoa que morreu, né? Para ressuscitar. Seja guiado e ousado no Espírito. Creia, dê somente uma ordem. Sobre o Smith ainda, conta no livro dele que ele orou e a mulher dele ressuscitou, né? E ela não gostou muito. Ela estava muito bem, irmãos. Ela até falou: puxa, Smith, eu estava tão bem lá e você está me chamando. Quer dizer, pode ser que a pessoa não goste. Mas vai na fé, seja guiado, amém? Seja guiado que o Espírito pega junto. E aí eu gostaria de fechar com Marcos 10. Tudo que a gente aprendeu, a gente vai falar aqui em Marcos 10. Eu, enquanto estava estudando sobre isso, eu tinha a impressão que eu estava... Sabe quando você está treinando alguém, como você estivesse treinando a igreja a andar nessas verdades, a estar equipado para quando chegar o momento, você, é isso, é assim que eu vou agir, é isso que eu vou falar. A fé tem uma voz, amém? E eu vou fechar com o cego Bartimeu, lá em Marcos 10. Marcos 10, 46. Eu creio, Pai, eu creio. Obrigada, Senhor, obrigada. E aí, Marcos 10, 46, fala do cego de Jericó, ou cego Bartimeu. Amém? Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, né? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, havia um poder ali, ninguém estava vendo. Mas aquele homem estava ali clamando, né? A fé tem uma voz. Eu creio que aquele homem deve ter ouvido falar de Jesus e de repente um milagre estava passando por ele. O milagre estava passando por ele. O que ele fez?
começou a clamar. A fé tem uma voz. E eu creio que aquele homem ali, ele simplesmente começou a se mover. O milagre está passando. O milagre está passando por mim. Eu vou clamar, eu vou dar uma resposta a isso. E aí algumas vozes falavam assim: ei, fica quieto. Ei, será que ele vai se incomodar com um cego, né, mendigo? Mas ele cada vez mais clamava em alta voz. E aí a voz da fé fez com que Jesus percebesse lá longe: olha, chama ele. Assim como Paulo, irmãos, ele viu que um homem tinha fé para ser curado. Eu creio que Jesus ouviu só a voz daquele homem e falou: chama ele tem fé para ser curado. E ele, sim, na mesma hora, lançou a sua capa. O que era aquela capa? Era aquela posição que ele tinha naquela sociedade de cego e de mendigo. Mas naquele momento ali, ele falou: quê? Eu me desfaço dessa posição, agora eu vou me tornar agora um homem que vê, porque eu encontrei um milagre, ele está passando por mim. E aí ele começou, Jesus, movido de íntima compaixão, porque ele deseja curar a todos, amém? E naquele momento, Jesus perguntou: ei, o que queres que eu te faça? O poder está aqui, a unção está aqui, o que você quer que eu te faça? E aí, ele falou, ele foi objetivo: eu quero ver. Eu quero ver. Jesus falou: a tua fé te salvou. Não precisou ali, foi uma manifestação de cura por meio da fé, naquilo que Jesus fazia, naquilo que Jesus falava. Amém? Eu quero chamar o louvor. Amém? Podem vir. Ô, Pai bom. Tá bom. E aí, ele lançou aquela capa e foi ter com Jesus. Agora, aquela capa ali de mendigo, de cego, já não fazia mais sentido. Porque agora ele tinha o quê? Vestes de alegria. A Bíblia não diz que ele voltou para pegar a capa. Não, irmãos. Ele simplesmente começou a seguir Jesus. O autor, consumador da nossa fé. E naquele momento ali que ele se levantou e foi ter com Jesus, ele teve uma atitude. Primeiro, ele ouviu falar, ele clamou, né? Primeiro, aqui, ele clamou, foi a fé clamando. Segundo, ele se levantou, deixou as vestes para trás e andou até Jesus, a fé em ação. Jesus é aquele que cura. Qual é o nosso trabalho, Marli? Ter fé. Ter fé para receber. Ter fé para receber, amém? Ter fé para receber, porque o poder de Deus está envolvido. Mas a nossa fé, ela é necessária para que a gente possa liberá-lo. Obrigada. Feche os seus olhos. Agora vamos agradecer ao Pai. Pai, muito obrigada. Eu te dou graças pelo teu poder, que operará, Pai, quando toda dúvida, todo medo, toda incredulidade for dissipada. Obrigada, porque eu te dou graças, Senhor. Porque todos os que vieram buscar hoje vão receber. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por manifestação de cura no nosso meio. Aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, cura também se manifestando na vida deles. Obrigada, porque em Ti nós podemos todas as coisas. Obrigada, Pai, porque nós cremos e nós veremos a glória de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Oh,